O que vai acontecer no dia depois da data limite? Chega ou não chega essa ETezada? Vai baixar no campo? Como é que vai ser esse negócio? O que começa a acontecer? Estou aí, programa de aniversário especial, tá no ar, vem comigo! Ok, para você que está chegando agora, que esbarrou nesse canal sem querer, não sabe o que está fazendo por aqui, está mais perdido do que amendoim em boca de banguela, do que consoante e refrão de axé, meu amigo, eu vou lhe dar um en passant rapidinho. Você vai acessar Posat Filmes dentro do YouTube, vai assistir um documentário chamado Data Limite, segundo Chico Xavier. Você vai assistir lá Filosofia por Trás da Data Limite, depois você vai assistir o vídeo que eu gravei o ano passado sobre Data Limite, e aí depois de assistir tudo isso, você volta nesse ponto, tá bom? Para todos vocês que já estão acompanhando, então eu quero falar um pouquinho sobre Data Limite, mas de uma forma diferente, porque ainda há, mesmo entre nós que estamos acompanhando o tema, etc e tal, uma dificuldade de entender exatamente o que acontece depois da data limite. Porque está todo mundo torcendo pelo prazo, vibrando para a gente não entrar numa guerra e tal, bababá. Mas ainda tem uma coisa assim, puxa, será que vai acontecer um contato em massa, público, massivo, né? Vai chegar uma nave, pousar na esplanada dos ministérios, né? no gramado da Casa Branca, na Praça de São Pedro em Roma. E aí surge um problema, porque parece que se isso não acontecer, nada de anormal vai acontecer, quando na verdade o contato com os seres de outros planetas, apesar de ser um contato oficial, massificado, difundido, apesar de ser uma grande mudança de paradigma, ele não é exatamente a maior vantagem ou a maior mudança que a data limite traz, não é. A data limite ela vem para mudar o nosso status quo como civilização, como projeto planetário, ela está muito além só do contato. Até porque, gente, todas as coisas que o Chico prenunciou como sinais de que essa data teria sido vencida e que de fato nós estaríamos entrando nesse processo de aceleração, todas essas coisas já estão acontecendo, né? Mesmo que ainda o contato oficial ou massivo, público não tenha acontecido, eu tenho contato acontecendo a dar com pau ao redor do mundo. Né? Contatos inclusive já iniciados por humanos, né? Humanos que mentalmente sintonizam e chamam e a galera responde, né? Vide General Alfredo Moacir Uchoa, para citar um exemplo mais próximo de nós, retratado no documentário No Meio de Nós. O Chico falava de aparelhos que facilitariam o contato com esferas desencarnadas, né? Eu tive o privilégio de testemunhar o desenvolvimento desses aparelhos, eu tive o privilégio de conhecer as patentes, de ver o funcionamento, de ouvir realmente a comunicação através de aparelhos assim. Então assim, a coisa está acontecendo, né? A aceleração prometida para após a data limite parece que já está sendo antecipada. Mas aceleração para quê, Juliano? Para onde que nós estamos indo? De onde nós estamos indo para onde nós estamos indo? Né? Então é sobre isso que eu quero falar hoje com você, usando obviamente alguns textinhos de apoio, daquele jeitinho, né, que você já está acostumado, sabe como é que é, né? Veja só que interessante, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, parágrafo 3. Do ensino dado pelos Espíritos, ok? Todo mundo aqui tá ok com doutrina dos Espíritos ou não? Se não, bababá, vai dar uma fuçadinha em Kardec, tá bom? Que não faz mal a ninguém. Do ensino dado pelos Espíritos, lá para Kardec, na época da decodificação, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos. Ah, querido! 160 anos atrás, Allan Kardec falando sobre mundos habitados.
Pasme, sinto muito, Revista UFO, sinto muito, Professor Lécio Fonseca, sinto muito todos os pioneiros da ufologia, mas Kardec passou vocês para trás bonito. Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Veja só que interessante. Resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Ou seja, um mundo é legal, joia, supimpa ou é uma bosta, dependendo de quem mora lá. Simples assim. Meu filho, a vizinhança é boa, o condomínio é bom, não sei, você tem que olhar sobre quem mora ali. Você tem que ver quem são as famílias, se é gente trabalhadora, gente que, sabe, leva uma vida legal ou se é bandidagem. Aí você vai saber se a vizinhança é legal ou não é, não é assim? Então é a mesma coisa com o planeta. Olha aí. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, fisicamente e moralmente. Ou seja, de cara, olha só, por todo o contato com todos os espíritos que trabalharam na decodificação, Kardec está dizendo o quê? Que tem planeta que é ainda inferior à Terra, são piores do que a Terra. Você achou que você estava no pior lugar do universo? Querido, a má notícia é essa, tem um lugar muito pior, né? Olha aí. Outros da mesma categoria que o nosso e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos, ou seja, aí a coisa vai que vai, né? Dos mundos inferiores, a existência toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Ou seja, é olho por olho, dente por dente, na prática mesmo, é carne, é sangue, é mundo animal, é matar ou morrer, é a lei do mais forte e essa coisa toda, percebeu? À medida que esta se desenvolve, esta o quê? A vida moral, no caso, à medida que a vida moral vai se desenvolvendo, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Ou seja, no processo de evolução dos habitantes dos mundos, esse é um processo que vem da matéria muito mais densa e caminha para a matéria muito mais sutil. Ele começa pesado e vai para o leve. Você percebe? A evolução, ela alça voos, né? O homem, ele é um ser criado para voar, criado para alçar voos. Então ele nasce no chão, no cálcio do ovo, né? Ali. E à medida em que ele rompe essa barreira, ele vai avançando, ele vai alcançando leveza. Interessante, hein? Olha que interessante. Porque aí entra uma coisa, quer dizer, então tem graus diferentes. O que o Chico falou, por exemplo, quando ele menciona no Pinga Fogo sobre a chegada de uma era extraordinária? O que ele estava se referindo é que o status quo da humanidade terrestre, o status do nosso planeta, receberia um upgrade. Um upgrade. Agora, gente, pelo amor de Deus, isso não acontece de um dia para o outro, né? Porque senão assim, ó, dorme hoje essa tranqueira que você é e acorda perfeito amanhã. É fácil assim? Não é, né? Pois é. Então, a mesma coisa é com o mundo. Multiplica isso por 7 bilhões de pessoas. Você acha que 7 bilhões de pessoas vão dormir e vão acordar melhores no dia seguinte? Não tem nada a ver. O que tem a ver é um movimento de massas críticas que começam a influenciar, são as famosas minorias criativas, né? E esse processo de espiritualização, esse processo de despertar para essa nova era, vai começar agora cada vez mais se acelerar. Como que ele se acelera? Ele tem que atingir massas críticas, porque o resto é gado de manobra, infelizmente, o povo vai atrás. Entendeu? Vai atrás, mas é ótimo, que venha de alguma forma, que venha de alguma forma. Toda revolução não é iniciada por todo mundo, é uma pequena minoria criativa que vai e faz a coisa acontecer, né? Veja só, mundos primitivos, tá? Agora que ele vai passar assim uma coisinha da escala dos mundos, que eu acho legal também. Eu estou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, mas eu estou no parágrafo 4 agora. Então ele vai dizer, olha só, mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana.
Ou seja, não é esse mundo aqui, é o mundão mais denso mesmo. Nós já tivemos as primeiras encarnações. Então, o primitivo, ele é destinado à primeira encarnação da alma humana. O de prova e expiação, que é onde nós estamos, domina o mal, querido. É a coisa do Cidade Alerta, entendeu? O retrato do mundo de prova e expiação é Cidade Alerta. Essa desgraceira, aquela chuva de sangue, domina o mal. Domina o mal, né? Domina o mal em todos os ambientes, né? Domina a corrupção, domina a usurpação do ser humano, a exploração de um ser sobre o outro, né? Essa briga do matar ou morrer, da lei do mais forte, domina essa desgraça toda, né? Mundos de regeneração, veja só, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando da fadiga da luta. Veja só que interessante. O mundo de prova e expiação... Deixa eu passar aqui, aí eu volto aqui. Mundos ditosos, né? Onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados onde exclusivamente reina o bem. Veja só, olha a escala, primitivo, primeiras encarnações. Mundo de prova e expiação, domina o mal. Mundo de regeneração, as almas ainda têm coisa para depurar. Não é gente certa, perfeitinha, não tá tudo lindo e maravilhoso, tá? Só que é tipo uma parada do frango assado, sabe? Aquela viagem comprida que você vai fazer, aí você dá aquela parada no grau, no frango assado, aquele postão de beira de estrada, manda brasa naquele pão de semolina desse tamanho, com manteiga, requeijão, toma um café com leite, você dá aquela repousada, mas você ainda tem uma viagem para fazer. Só que você já não está no começo, percebeu? Você já não está no estaca zero, você já passou isso. Então isso é um mundo de regeneração, ok? Não é um mundo perfeito. É um mundo onde ainda existe mal, porque veja, mesmo nos mundos ditosos, o bem sobrepuja o mal, mas o mal ainda existe, ou seja, ainda não é perfeito ainda tem resquício de mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados onde exclusivamente reina o bem. Aí sim, você está falando de um mundo celeste ou divino. Aí você está falando da coisa top, first class, é tipo a Dubai da espiritualidade. Pescou? É isso aí. Então assim, primeiro grande engano, primeira grande ilusão, a gente achar que todo mundo vai virar bonzinho no dia 21 de julho de 2019. Não vai. Não vai, não vai. Primeiro que a coisa não vai acontecer do dia para a noite. Segundo que mesmo o mundo de regeneração não é um mundo perfeito. Então assim, é um mundo onde ainda as almas estão lutando, só que a partir desse mundo elas começam a botar uma consciência do que elas estão fazendo. O que é a data limite? A data limite marca um início de um processo de aceleração, de um processo chamado transição. É isso, tá? A data limite começa a acelerar essa transição. Os espíritos, vou retomar aqui ainda, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, parágrafo 5, tá bom? Estou aqui seguindo categoricamente o negócio. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhe cumpre realizar, para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que este mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante até que cheguem ao estado de espíritos puros. Ou seja, meu querido, se você estava lamentando aqui o fato de que o mundo de regeneração ainda não é um mundo perfeito, Juliano, mas até quando eu vou ter que esperar? Você não precisa esperar mais nada, meu querido. Essa aqui pode ser a sua última encarnação nesse planeta. E daqui você pega um ticket pro mundo perfeito. Tá tudo certo, cara. Só que para você fazer esse decolar.com, tem que decolar alguma coisa aí dentro de você. Entendeu? É isso. É você que manda. Cara, muda a tua vida de hoje para amanhã e acabou. Evolui mais do que esse mundo. Evolui mais. Se você não se conforma com esse mundo mesmo, então muda e seja melhor do que esse mundo. Porque aí terminou essa encarnação, você vai embora. Garantido.
É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se vêem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Veja só, aí acontecem as condenações kármicas, né? Então, pô, o sujeito pisou na bola geral, pisou e cagou e sentou em cima forte na encarnação. Foi tão ruim, foi tão feio o mal que ele fez, que ele é deportado desse mundo, porque o mal foi gritantemente, ultrapassou gritantemente os limites de tolerância, os limites do padrão do mundo em si, e o cara vai despachado para outro mundo inferior. Agora, não é uma condenação, não é tipo um inferno, o cara se fudeu, foi pro inferno, não, não é bem isso. O problema é que ele precisa de uma projeção, de um progresso contínuo. Você entendeu? Ele é paulatino. Não adianta você tirar o cara de um estado vibratório assim e colocar o cara assim. Vai dar um curto, ele vai explodir, sei lá, vai acabar com o cara. Ninguém dá esses saltos violentos. Então o cara vai, na verdade, para se ajustar a essa engrenagem de novo e começar a subir de novo. Você entendeu? É como se... É assim, ó. A gente estava falando que a alma humana é destinada a voar. Então você imagina um avião. Ele está lá no comecinho da pista, ele começa a pegar uma velocidade, ele dá uma baita uma acelerada, começa a mais ou menos a 1/3 da pista, mais ou menos, e ele começa já, o capitão começa a puxar o manche, e os flaps do avião começam a baixar, e ele começa com aquele voo a tirar primeiro o nariz da pista, depois a parte de trás, e aí ele vai mais um tempo, etc e tal. Imagina que, de alguma forma, a hora que o avião chega nesse terço médio da pista, ele perde a aceleração. Aí o piloto puxa o manche, os flaps descem, mas ele não decola. O que ele tem que fazer? Ele tem que voltar para a pista, frear, voltar lá no começo para começar de novo. Não adianta o cara tentar, ah não, mas tudo bem, vou mais um pouquinho aqui para ver se... Aí chega o final da pista, o avião cai. É um processo de ganho contínuo, a evolução é um processo de ganho contínuo, como o decolar de um avião. Você entendeu? Como a decolagem. Você precisa começar a acelerar lá no começo, começar a se elevar mais ou menos no meio, e aí você vai alçar voo, e quando você estiver lá já no final da pista, na verdade você já vai estar muito longe dela, você já vai estar em outros ares. Mas você percebe? Não dá pra simplesmente... Ah, então pega só do finalzinho, vai que dá tempo, dá uma boa acelerada. Não dá tempo, o avião vai cair. Vai haver um colapso. Percebe? Isso é evolução. Você tem que ir com graça, né? Com leveza, conquistar isso daí. Então é muito interessante. Então, pô, o espírito às vezes deu uma cagada geral no pau, vai voltar. Vai voltar para o começo da pista. Que o começo da pista não é aqui no planeta Terra. Tem outros começos de pista evolutiva por aí no universo. Aqui nós já estamos naquele momento em que a gente já tem velocidade. A gente já tem velocidade. Só que a gente ainda está no chão, né? Talvez o processo de regeneração seja esse começar a puxar o manche. Para começar a sair pelo menos o nariz para o ar. Para a gente começar a imaginar o que vai ser voar. Tá? É legal muito boa essa comparação, hein? Que criatividade, hein? Que maravilha, gostei dessa comparação. Ai, tem gente que me odeia, depois não sei porquê. Insuportável. Olha só, aí vamos falar mais um pouquinho de mundos regeneradores, porque eu vou aproveitar esse vídeo aqui para lavar a égua mesmo, para não ter mais dúvida, tá, gente? Porque esse negócio de data limite, nego, me enche o saco até hoje. E com as dúvidas assim que, pelo amor de Deus, você fala assim, ô mano, vai ler. Tira essa preguiça mental, desliga a porra da televisão e vai ler, vai atrás, vai estudar, vai pesquisar. Entra na internet, compra livro. Porra, vai estudar, cara. Não, o cara... Pô, 700 inbox para perguntar o mesmo. Você entendeu? Precisamos ter compromisso, né? Ó, sobre mundos regeneradores, o que o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar no capítulo 3, parágrafo 17, ó. Os mundos regeneradores servem de transição, que é o mundo regenerador,
é o tal do mundo para onde nós estamos indo, entendeu? Se tudo der certo, chegar 2019, o tal do galo velho não brigar com o gordinho da Coreia e a tiazinha lá da Alemanha também não azedar esse mingau todo, nós vamos começar a acelerar para chegar no mundo de regeneração. Então veja só, nós vamos acelerar para chegar no mundo de regeneração. Tem perguntas e respostas aí do Emmanuel que ele fala que nós já seríamos um mundo de regeneração perto de 2056, 57, sei lá. Assim, então você percebe que tudo é prazo, é a primeira meta, é a primeira etapa que nós estamos cumprindo para avançar. Então tá, como é que vai ser esse mundo de regeneração se tudo der certo? Aí vem aqui o Kardec respondendo, ó. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação, que é onde nós estamos, e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem a dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, ou seja, o mundo é material ainda. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Ou seja, ainda há paixão, ainda há desejo, mas não é escravidão. Não existe a dependência emocional, psicológica, tal. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura e do ódio que a sufoca. Veja, orgulho, inveja e ódio. Pensa num mundo sem orgulho, inveja e ódio. Cara, já tá muito bom. Eu nem consigo imaginar um mundo perfeito. Em todas as frontes, né, vê-se escrita a palavra amor, ou seja, o amor está estampado na cara de todo mundo. Cara, olha que legal, todo mundo é joia, todo mundo é bacana, todo mundo é legal, simpático, feliz, né, sorridente, tem amor para dar e para receber, olha que beleza. Perfeita equidade preside as relações sociais. Nossa senhora, viu, Sérgio Moro? Ó, fica a dica, cara, aguenta firme. Todos reconhecem Deus e temem e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Ou seja, é um mundo onde há a prática da espiritualidade, a percepção da espiritualidade já é legal. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Veja, a aurora da felicidade. Você já vê despontar o que vai ser o seu destino evolutivo, né? Você começa a ver aqueles raios de sol, como a Mônica fala no meio de nós, aqueles primeiros raios de sol pintando o céu. Ainda você não vê o sol, mas os primeiros raios estão ali indicando o que vai vir. Né? Então é demais. O homem lhe é ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ou seja, é carne, a carne ainda é fraca, querido. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias completamente da expiação. Comparados à terra, estes mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel e agora, parafraseando o querido Kardec, o posto de conveniência após 300 quilômetros de viagem. Você para dar aquela mijada, come, descansa, estica as pernas, tira a água do joelho. Não é bom, você não chegou no destino ainda, mas aquela parada é para recarregar as forças. Então é um mundo de recarregar forças, tá? É um mundo de recarregar forças. Gente, isto é o que vai acontecer, ou é para este mundo que nós estamos caminhando após a data limite, com passos mais acelerados. A mim parece bom demais. Com ET ou sem ET. É claro que eles vão pintar por aqui, provavelmente, porque já estão, aqui essa que é a questão, eles já estão no meio de nós, eles já estão cooperando, e eu até ouso dizer que o próprio processo de aceleração que o Chico anteviu para após data limite vai ser em muito empreendido com a ajuda desses caras, desses irmãos mais velhos que estão aqui. Então assim, mundo de provas e expiações. Estamos chegando, meu querido. 1 ano de canal. Parabéns para vocês que me aguentam toda semana aqui. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por mostrar que eu não sou tão esquisito assim, que vocês são tão esquisitos quanto eu. Tem gente até que é muito mais esquisita.
né? Tenho que falar isso pra vocês, tem gente estranha que segue esse canal. Cara, obrigado, tudo de bom, é isso aí, grátis.